Olá, cantores, olá, cantoras, sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal do Método Voz Racional. Se essa é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Neste canal a gente trata sobre assuntos de técnica vocal voltados para a fisiologia e principalmente trazendo assuntos bem complexos em relação à anatomia das pregas vocais, anatomia de todo o sistema que compõe aí o nosso conjunto que vai dar origem à nossa voz falada e à nossa voz cantada. Hoje nós estamos na nossa aula número 5, a gente já falou sobre todos os sistemas envolvidos na fonação, a gente já falou sobre esquemas vocais, já falamos também sobre fisiologia do pulmão e do sistema respiratório e também já falamos sobre a fisiologia da laringe. Então, se você ainda não assistiu às aulas anteriores, corre, não perca nenhum material para que você possa aí acompanhar a gente com um total conhecimento do que a gente está tentando passar para vocês. Ok? E o nosso assunto de hoje é sistema de ressonância, tá? Para quem ainda não tá ligado no que é o sistema de ressonância, ele é um dos 3 sistemas que fazem parte da fonação e ele está diretamente envolvido aí no nosso timbre final, né? Então a gente tem ali o nosso sistema respiratório, o sistema de fonação e o sistema de ressonância que vai fazer aí a parte da filtragem e a parte da mixagem, digamos assim, da nossa voz. Então é através do sistema de ressonância que a gente regula o nosso timbre, ok? Esse vai ser o assunto da aula de hoje. Se você tá chegando aqui no canal pela primeira vez, muito prazer, eu sou o professor Marlon Klitsky e a gente começa o nosso assunto depois da vinheta. Bom, pessoal, vamos lá então. O sistema de ressonância, na minha opinião, ele é um dos assuntos mais legais da gente trabalhar, porque ele é um dos sistemas envolvidos na fonação e ele é o sistema que está envolvido na fonação que vai trazer resultados imediatos, tá? Eu acho que eu comentei isso, se não me falha a memória, salvo engano, na aula número 1 ou na aula número 2. Eu comentei que teria um sistema do nosso conjunto de sistemas envolvidos na fonação que, quando trabalhado, ele traria resultados imediatos, né? E esse sistema, ele é o sistema de ressonância. O sistema de ressonância, ele é basicamente o que vai dar característica à nossa voz, tá? Então você pensa o seguinte, o som primário produzido na laringe, ele vai subir, né, através dos canais e ele vai ser modificado, ele vai ser alterado conforme o formato, conforme os ajustes que eu estiver aplicando dentro do sistema de ressonância. E o que é o sistema de ressonância? Bom, o sistema de ressonância, ele é tudo, tá? São todas as cavidades, todos os canais que ficam acima da laringe, tá? Então a gente vai falar todos eles hoje, vamos falar o que cada um deles pode alterar na nossa voz e a gente vai principalmente dar exemplos, né, de como cada um deles funciona, né, o que cada um deles vai modificar aí dentro da nossa voz na hora do canto ou até mesmo da fala, né? Muitas pessoas que trabalham aí com voz falada, por exemplo, radialistas, né, que costumam ter uma voz um pouco mais impostada, eles acabam trabalhando bastante com essa ideia do sistema de ressonância para ter esses ajustes que deixam a voz mais grave, que deixam a voz mais potente, né, aí para a hora da fala, né, por exemplo, numa locução, tá? Bom, o sistema de ressonância, ele começa logo depois da laringe. Então a primeira parte do nosso sistema de ressonância é a nossa faringe, tá? A nossa faringe, ela é o canal que liga a nossa laringe até o canal da boca, né? Até o trato oral, tá? Então a gente tem ali esse canal, ele fica entre a laringe e o trato oral, tá? E uma das paredes da faringe é a nossa língua. Eu vou deixar uma imagenzinha aqui em cima para vocês conseguirem ver, né? Onde fica e qual é a parte do sistema de ressonância aí que vai compor a faringe, que é o nosso primeiro, a nossa primeira parte aí do sistema de ressonância.
Dando continuidade, acima da faringe nós vamos ter a orofaringe, tá? A orofaringe, ela é a parte de trás da nossa boca. Então, se a gente abre a boca, a gente consegue ver lá no final a nossa orofaringe, tá? E por fim a gente tem a nossa nasofaringe, tá? Que fica acima da orofaringe. A nasofaringe é o restante desse canal, né? Vamos pensar da seguinte forma: a faringe em si, o conjunto completo dela, é um canal, né? Que vai trazer aí, que vai dar acesso à nossa laringe. Diferente do esôfago, por exemplo, que é o canal que vai para o estômago, a nossa faringe, ela sai da laringe, né? Ela tem o início ali na laringe e ela vai até as fossas nasais. Então, ela é o canal que vai dar acesso ao sistema respiratório. Então, por isso que ela vem até as fossas nasais, que é o acesso ao nosso nariz. Ok, pessoal? Então, dando sequência aqui na sequência das faringes, eu tenho a faringe, orofaringe e nasofaringe, tá? Esses canais, eles são bem interessantes de serem trabalhados, porque cada um deles vai dar um aspecto diferente para minha voz se eu modificar o ajuste que eu tenho, que a gente consegue fazer dentro desses canais, tá? Dando sequência, o nosso sistema de ressonância, ele é bem mais complexo do que só faringe, né? Eu tenho ainda, além da faringe, da orofaringe e da nasofaringe, a parte do palato mole, tá? Palato é o céu da boca, tá? Ele é dividido em duas partes, tá? Se a gente encostar a nossa língua no céu da boca, a gente consegue perceber que que o céu da boca, ele é dividido em duas partes. A gente tem uma parte que é rígida, que a gente chama de palato duro, e ele fica na parte da frente da boca, logo atrás dos dentes, tá? E atrás do palato duro a gente tem o que a gente chama de palato mole, tá? Esse palato, ele é um dos principais agentes que vão causar ajustes na nossa voz, tá? O palato, ele é muito utilizado, tá? E ele vai ser um dos nossos assuntos aqui. Mais pra frente a gente vai comentar sobre o que cada um deles faz, né? Qual que é o efeito de cada um desses componentes do sistema de ressonância. E a gente vai ver que o palato, ele é um dos que vai mais trazer resultados diferentes, certo, pessoal? Dando sequência, além dos palatos, que são os palatos duros e os palatos moles, né? A gente tem também a nossa língua, tá? Que faz parte do sistema de ressonância. E é bem importante falar da língua, porque a língua, ela às vezes trabalha, né, de formas diferentes, causando sons diferentes. Por exemplo, eu posso tentar trabalhar com a minha língua mais para trás, mais para frente, mais para cima, mais para baixo, né? Dentro do sistema de ressonância, todas essas movimentações são possíveis, né? E cada uma delas vai me trazer um ajuste diferente, vai me trazer aí uma qualidade sonora diferente no final, tá? A gente sempre tem que pensar, quando vou trabalhar sistema de ressonância, a gente sempre tem que pensar na qualidade final do som. O que eu quero no final do meu som, né? Qual que é o timbre que eu desejo. Quando a gente conhece o que cada uma dessas partes do sistema de ressonância faz, quando eu consigo perceber o que cada um desses ajustes vai mudar na minha voz, fica muito fácil de eu conseguir, por exemplo, imitar um cantor que eu gosto, né? Então a gente pode conseguir aí, com essas mudanças de ajuste, sons mais anasalados, sons mais encorpados, sons menos encorpados, né? E tudo isso vai ser trabalhado dentro dos ajustes do sistema de ressonância. Ok, pessoal? Vamos lá, então. Falamos já sobre a faringe, orofaringe e nasofaringe, tá? Já falamos sobre palato duro, sobre palato mole. Já falamos sobre língua também, que faz parte do sistema de ressonância. E no sistema de ressonância tem algumas partes que parecem, né, que são inúteis, não seria a palavra correta, mas são partes que não aparentam fazer muita diferença na hora de
da fonação, por exemplo, né? Que são dentes e bochechas, né? Essas duas partes do sistema de ressonância, apesar delas parecerem ser mais inofensivas, elas podem mudar o nosso som e elas podem mudar muito o nosso som, principalmente os dentes, né? A gente vai falar sobre os dentes depois, né? O próximo assunto vai ser sobre o que cada um das partes do sistema de ressonância causa de efeito na nossa voz, tá? E por fim, o mais importante, né, de todos os componentes do nosso sistema de ressonância, né, na minha opinião, além do palato mole, a gente tem mais um carinha que é bem importante, que são os nossos lábios. Os lábios, pessoal, eles trabalham diretamente no resultado do som final, né? E às vezes, aí agora um assunto bem interessante, porque isso envolve um pouquinho de psicossomática, digamos assim, né? Quando a gente tá ali assistindo a um vídeo de um cantor famoso ou de um artista famoso, e a gente vê esse artista fazendo careta, cantando na hora de cantar, a gente vê esse artista aí fazendo caras e bocas, digamos assim, a gente pensa, como esse cara se acha, ele tá fazendo isso só pra chamar atenção. E na verdade não. Esse tipo de situação em que a gente precisa, por exemplo, projetar lábio para frente, projetar a mandíbula para baixo, abrir bem a boca, essa movimentação do lábio, essa movimentação que acontece em toda a parte do nosso rosto, ela muitas vezes é extremamente essencial para que a gente consiga trabalhar um determinado timbre, né? Então, o lábio, né, os nossos lábios, eles são importantíssimos na hora da fonação. É eles que vão fazer basicamente todo o trabalho de moldar os nossos fricativos, os lábios, juntamente com a língua, né? Então a gente tem aí essa importância extrema dos nossos lábios, tá? Uma outra parte do sistema de ressonância que para mim também é bem importante são as nossas mandíbulas, o nosso maxilar, né? Eu trabalho muito com alunos presencial e uma das maiores dificuldades que eu vejo, né, principalmente até por um assunto que eu gosto de trabalhar bastante com os meus alunos, que é a questão da timidez, a questão da vergonha, né, de fazer os exercícios, de às vezes a gente conseguir trazer essa parte interpretativa para a aula, né? Uma das coisas que eu mais vejo que segura os alunos é a falta de mobilidade do maxilar e dos lábios. Quando a gente vai cantar, a gente precisa, de certa forma, dar uma desligada das outras coisas ao redor. Por quê? Eu preciso, muitas vezes, quando eu estiver cantando, quando eu estiver fazendo uma interpretação, trabalhar essa parte do meu rosto, principalmente a abertura de maxilar, né? Essa parte aqui, onde a gente vai ter a saída do nosso som e principalmente os lábios. Muitos alunos têm dificuldade de fazer isso por vergonha, né? Eu tenho vários alunos, principalmente aí nessa idade da adolescência, né? 12, 13, 14 anos, em que eles são mais tímidos para esse tipo de situação. Então, às vezes, tu pede pro aluno fazer um exercício de abertura de maxilar ou de projeção de lábios para frente, pra gente projetar aquele bico, né, para frente, e o aluno acaba não fazendo, ou se limitando, ou se segurando e criando uma tensão nessa parte do rosto, né, na musculatura do rosto, e isso acaba atrapalhando, né? Então, essa ideia do maxilar trabalhar em conjunto com os lábios é muito importante ser trabalhada, tá? E a gente pode trabalhar vários exercícios bem interessantes, né? Por exemplo, um exercício para o maxilar fingir que tá mascando um chiclete gigante, né? Então, fingir que tá com uma bola de chiclete bem grande na boca e fazer essa mastigação. É um exercício para abertura de maxilar, né?
para a gente trabalhar essa questão da mobilidade, né, da flexibilidade, né, fazendo movimentos circulares com mastigação, né, passando por baixo, né, voltando assim, mais ou menos nesse exemplo aqui, pessoal, assim, ó, mastigando, né, sempre abrindo bem a boca e fazendo movimentos circulares com o queixo, ó. Né? Então esse tipo de exercício ele é importantíssimo na hora do aquecimento para a gente destravar essa parte do maxilar, né? Lábios, vibração de lábios é muito importante, né? Então todo início de aula, quando eu trabalho com aula presencial, o primeiro, o segundo, às vezes até o terceiro exercício eu acabo acrescentando, mesmo que não seja o objetivo, a gente acaba acrescentando uma vibração de lábio, né? Por quê? A vibração do lábio ela tem várias funções, né? A primeira função da vibração do lábio dentro de um exercício é promover um massageamento da prega vocal, né? Então a gente tem essa parte aí do exercício vibratório com essa finalidade. Porém, quando eu vibro o meu lábio, além de eu estar massageando a minha prega vocal e fazendo uma limpeza, tirando o excesso de muco que fica em cima da prega vocal, eu vou estar promovendo o relaxamento dos meus músculos do lábio e principalmente da minha musculatura zigomática do rosto, né? Então esse tipo de exercício ele é bem interessante para a gente trabalhar com a questão para a questão do lábio e do maxilar, tá? Então esses dois componentes trabalhando juntos dentro dessa ideia da ressonância, eles podem trazer bastante resultados. Bom, por que eu falei que o sistema de ressonância ele é um dos sistemas mais legais de serem trabalhados? Bom, o sistema de ressonância ele funciona como para quem entende um pouquinho de áudio, né? O sistema de ressonância ele vai funcionar basicamente como uma regulagem de uma mesa de som, por exemplo, onde eu posso ir ali num botãozinho, apertar o botão e mudar o timbre de um determinado instrumento ou de uma voz, por exemplo, né? Qual que é a ideia dessa mudança de timbre? O sistema de ressonância ele vai moldar o som primário que sai da nossa prega vocal e ele vai transformar esse som primário num som final. Esse som final, ele vai ter características que são divididas em algumas partes. Por exemplo, quando eu trabalho com a minha voz cantada, eu tenho um pouco mais de pressão dentro do meu sistema de ressonância. Então, quando eu trabalho com a minha voz falada, essa pressão ela é reduzida. Quando eu trabalho com voz cantada, eu tenho uma pressão um pouco maior, ou seja, eu coloco o meu sistema de ressonância dentro de um padrão mais elevado de pressão. Quando eu modifico, tá? Agora a gente vai pensar em formatos. Quando eu modifico o formato, tá? Ou seja, quando eu troco o ajuste de um dos componentes do sistema de ressonância, o próprio ajuste ele vai fazer com que frequências sejam expostas a mais ou a menos. Ou seja, quando eu modifico alguma parte do meu sistema de ressonância, essa modificação ela vai causar uma alteração no som. E olha só que interessante, quando eu vou trabalhar dentro da técnica vocal uma alteração muscular, por exemplo, um determinado aluno está cantando uma música e ele está com dificuldade de alcançar uma nota aguda. As notas agudas, como a gente viu na aula passada dentro da fisiologia da laringe, quem é responsável por fazer as notas agudas é uma musculatura e não um ajuste. Tá? O sistema de ressonância ele trabalha com ajustes, a gente vai trabalhar com formas, né? Então, voltando à lógica ali das notas agudas, quando um aluno não consegue fazer uma nota aguda de uma determinada música, o que o professor vai fazer? Ele vai procurar acessar a musculatura responsável por esse agudo, tá? Dependendo ali da região, ele vai identificar essa musculatura, ele vai fazer um processo de análise dessa musculatura. Como é que ele vai fazer essa análise? Ele vai tentar descobrir até que nota que essa musculatura está conseguindo fazer e quantas notas ainda precisam ser feitas para alcançar determinada altura,
tá? E aí o que o professor faz? Ele desenvolve um exercício, tá? E aí são os famosos vocalizes, né? Por isso que o professor tem que ter conhecimento fisiológico, porque senão o vocalize ele é inútil, ele precisa ser pensado, né, dentro da dificuldade, dentro da necessidade do aluno. Então o professor ele vai desenvolver esse vocalize e ele vai trabalhar essa musculatura, tá? Quando eu dou uma aula demonstrativa de vocal presencial, eu sempre falo para os meus alunos, fazer aula de técnica vocal é como você ir para uma academia, né? A gente vai estar trabalhando ali dentro de uma parte do corpo que é formada por músculos, né? Quanto mais o teu músculo tiver desenvolvido, mais você vai conseguir fazer alguma coisa, né? Vamos pensar o seguinte, você vai para academia com a ideia de ficar malhado, bombado, né? E aí você vai para academia e você começa a trabalhar braços, né? Eu quero ficar com o braço bem grandão. Então você vai lá no aparelho que vai trabalhar o braço e vai botar na primeira semana 5 quilos. Vamos botar essa lógica. Então você vai lá, durante uma semana você levanta 5 quilos. Vamos pegar essa ideia do braço e vamos levar isso para a laringe. Vamos supor, vamos usar a nossa imaginação e vamos imaginar que a musculatura do braço ela vai ser a responsável pelos meus agudos, tá? Então na primeira semana de vocalize eu estou levantando 5 quilos, tá? Esses 5 quilos representam uma determinada nota aguda. Na segunda semana, os 5 quilos já ficaram leves. Eu vou botar 8 quilos dentro dessa ideia do exercício. Então, durante a segunda semana, eu vou levantar 8 quilos, né? Então, ou seja, eu já passei da nota que equivale a 5 quilos e já estou levantando uma nota que equivale a 8 quilos, que é mais aguda do que a equivale a 5. Tá? Então vocês conseguiram pegar essa lógica, essa ideia da musculatura da laringe, ela é como ir para academia. Quanto mais você trabalha uma determinada musculatura, mais forte ela vai ficar, mais resistência ela vai ter, logo mais agudo ou mais grave ou mais isso ou mais aquilo essa musculatura vai conseguir fazer, tá? E é interessante porque, como a gente viu na aula passada, as nossas regiões da voz cantada e da voz falada, elas têm ajustes que são feitos por musculaturas diferentes. Então, ou seja, a musculatura que faz o agudo, ela não é a mesma que faz o grave. São musculaturas diferentes. Então, se eu trabalho a musculatura do agudo, não necessariamente eu vou aumentar o meu grave, porque são musculaturas diferentes. Então, se eu quiser trabalhar pernas, eu vou precisar ir para outra máquina na academia, ou seja, na técnica vocal, eu vou precisar de outro exercício, eu vou precisar de um vocalize novo e específico para as notas do grave. E aí é interessante o seguinte, uma historinha rapidinho para vocês conseguirem ter uma noção de quanto isso é importante. Em 2015, eu acho que foi 2015 ou 2014, eu comecei a dar aula para uma pessoa e essa pessoa ela começou do zero na técnica vocal comigo. Não foi 2015, pessoal, foi antes, acho que foi 2012, tá? Bom, enfim, a data também não tem relevância aqui, mas a história é a seguinte: uma pessoa começou a fazer aula comigo, ela começou do zero, ela tinha algumas qualidades dentro da técnica vocal, principalmente timbre. Essa pessoa ela tinha um timbre muito bonito, ela tinha um ajuste de sistema de ressonância muito bom e ela era bem afinada, tá? Inclusive, um adendo aqui, abro aspas, a afinação é uma das coisas mais difíceis de um professor de técnica vocal resolver. Fecho aspas. Nas próximas aulas a gente vai trabalhar sobre esses assuntos do que é mais fácil, o que é mais difícil de resolver, tá? E ela tinha essas duas qualidades, ela tinha um bom timbre
e ela tinha uma afinação boa. Essa pessoa, esse aluno, ela fez aula comigo durante uns 3, 4 anos, tá? Mais ou menos isso, tá? Ela fez bastante tempo de aula. Por motivos pessoais, ela acabou parando de fazer aula. E algum tempo atrás, eu acho que foi logo depois da pandemia, essa pessoa voltou a fazer aula comigo. Ela ficou uns 3, 4 anos parada, né? Ela casou, acabou tendo outras afazeres aí da vida. E depois disso ela voltou a fazer aula. É inacreditável, tá? Que ela voltou a fazer aula depois de 4 anos fazendo aula, né? E em uma pausa de mais ou menos uns 3. Quando ela retornou para fazer aula, ela não conseguiu cantar a primeira música que a gente aprendeu 4 anos atrás na aula, no período que ela fazia aula. Então, o que eu quero dizer com isso? Fazer aula de técnica vocal é como você ir para a academia. Você não pode parar. Por quê? Porque senão você perde tudo aquilo que você lutou para conseguir, que você trabalhou, que você fez exercício, aumentou a extensão, aumentou a extensão de agudo, aumentou a extensão de grave. Se você parar de praticar, você perde, tá? Então isso é fundamental. Já fica aí uma ideia para você que está começando a estudar técnica vocal. Técnica vocal é uma coisa vitalícia. Você não começa um curso de técnica vocal com a intenção de se formar daqui a 2 meses, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Não, técnica vocal é vitalícia. Então, enquanto você estiver trabalhando, cantando, você precisa manter a rotina de exercícios, a rotina de estudos dentro da técnica vocal. Isso é fundamental. Então, quando você começa a fazer aula de técnica vocal, não entra, né, para um curso de técnica vocal com a ideia de fazer 1 ano de aula só para aprender, porque isso não vai funcionar. Você até vai conseguir resolver coisas, mas se você parar de fazer os exercícios que o professor planeja para você, essa rotina, você acaba perdendo, tá? Essa então foi aí demos uma desviada no assunto, mas foi aí uma dica bem interessante. Eu acho que é válido compartilhar com vocês. Pessoal, então agora pra gente finalizar, a gente vai trabalhar rapidamente, tá? Porque é bastante coisa ainda, tá, pessoal? O que cada um dos componentes do sistema de ressonância alteram na nossa voz, tá? E a gente vai começar com a faringe. Como eu falei no início da aula, a faringe, ela é o nosso canal que liga o espaço oral, né, o nosso espaço bucal, toda essa região vazia da boca, a região das fossas nasais com a nossa laringe, tá? Então a faringe ela é dividida em 3 pedacinhos, digamos assim, mas vamos pensar nela como um todo, tá? Na faringe, que é a parte mais baixa da nossa faringe, que é a parte que a gente não consegue ver, que é a parte que fica abaixo da língua, uma das paredes, ela é a própria língua, tá? Essa movimentação da língua, ela pode expandir o espaço da faringe ou diminuir o espaço da faringe, tá? Essa técnica de diminuir o espaço da faringe, a gente chama de entubamento, tá? Então a gente tem ali uma técnica chamada entubamento. O que a técnica de entubamento faz? Quando eu entubo a minha voz, eu empurro a minha língua para trás, diminuindo o canal da faringe. Então vamos pensar que aqui as paredes da faringe, aqui eu tenho a minha língua. Quando eu entubo, eu jogo a língua para trás, estreitando esse canal ali da faringe. O principal resultado dessa movimentação é uma frequência mais média. Eu vou deixar minha voz com uma frequência bem média, mais evidente, tá? Então eu vou ter ali uma perca de uma voz um pouquinho mais impostada para uma voz um pouco mais média. E aí aqui um adendo: muitas vezes a gente trabalha com um sistema de ressonância e os resultados são semelhantes, mas tem que prestar atenção, porque quando eu entubo, dá uma sensação
de que a minha voz vai para o nariz. E na verdade não, tá? Então a gente já vai falar sobre o que é uma voz anasalada. E agora a gente aprendeu o que é uma voz entubada. Então quando eu entubo, eu vou ter essa ideia aqui, ó. Oi, tudo bem? Isso aqui é uma técnica de entubamento. A minha voz fica com esse timbre. Percebam como fica médio, né? E isso aqui é muito legal, porque se a gente for trabalhar isso com controle, a gente consegue fazer várias gamas de som. É um exemplo bem legal. Bee Gees. Quem curte Bee Gees? Bee Gees é antigo, eu tô ficando velho. Olha só, Bee Gees, eles usam técnica de entubamento junto com falsete, né? Então eu vou ter um timbre bem característico. Se eu trabalhar em falsete, oi, tudo bem? E entubar, eu vou ter aquele timbre do Bee Gees, né? Então é uma ideia, né? Então percebam que quando eu trabalho o sistema de ressonância, as mudanças elas acontecem na hora. Eu não preciso praticar. Claro que eu preciso praticar para deixar isso com uma perfeição maior, mas não é, por exemplo, como eu precisar alcançar uma nota aguda, que eu vou ter que fazer, sei lá, às vezes 2, 3, 4 vezes a mesma sequência de exercícios para conseguir ter um primeiro resultado. Não, a técnica do sistema de ressonância, ela é na hora. Então eu vou terminar ali o meu ajuste e o resultado vai aparecer na hora. Eu não preciso ficar tentando fazer, né? Uma vez que você acerta o ajuste, ele já acontece na hora, tá? Então essa foi aí uma das características da nossa faringe, tá? Então quando eu estreito o canal da faringe, eu vou ter essa técnica que a gente chama de entubamento, tá? A principal característica dela é a voz ficar mais média, na verdade bem média, tá? E aí, claro que conforme eu for trabalhando essa técnica, eu posso, de certa forma, praticar ela e deixar ela com características diferentes, né? Então, eu tenho vários níveis de entubamento, né? Por exemplo, se você curte country americano, você já deve estar familiarizado com esse timbre. No country americano, né, a técnica de entubamento, ela é muito aparente, inclusive por causa do sotaque, né? Aquele sotaque mais texano, eles têm já essa ideia de falar mais para dentro, né? Essa ideia mais aqui. Então, isso acaba se tornando uma característica de um estilo também, tá? No Brasil, existem algumas duplas sertanejas que também exploram esse tipo de timbre, tá? Eu acho que o nome da música é Jades e Jadson. O nome da dupla sertaneja que usa esse estilo é Jades e Jadson, tá? Eles também têm essa ideia bem entubada, né? Uma coisa bem pra dentro, ok? Subindo então a nossa orofaringe. A nossa orofaringe, quando expandida, ela vai trazer uma consistência para nossa voz maior. Ela vai deixar a nossa voz mais grande. Porque quando eu expando, quando eu faço expansão da minha orofaringe, eu aumento o espaço do meu trato bucal, fazendo com que eu tenha essa ressonância maior, tá? Quem utiliza muito esse tipo de ajuste, o estilo que utiliza muito esse tipo de ajuste é o canto lírico, né? Então, quando a gente vê ali um tenor cantando, a gente vê essa ideia da faringe, da orofaringe mais expandida, ok? A orofaringe, ela não tem muitas formas de você trabalhar. Ou você expande ou você não vai expandir. Ela só vai trabalhar essa questão do espaçamento do trato bucal, tá? Então ela é um componente do sistema de ressonância mais simples de ser trabalhado, tá? Quem é complexo de trabalhar é o nosso palato. E agora a gente vai falar dele, tá? O palato, ele é o principal agente de mudanças de timbre no nosso sistema de ressonância. Por quê? Quando eu levanto o meu palato, eu vou modificar frequências da minha voz. Então, com o palato para cima, eu vou ter uma ideia que vai me levar para um timbre com ressonâncias mais agudas.
tá? Muito utilizado, bastante utilizado pela galera do canto lírico. Mais uma vez aí o canto lírico aparecendo. Quem também usa bastante essa técnica, um estilo que usa bastante essa técnica do palato mais para cima é o belting, né? Por quê? O palato para cima ele expande o meu trato bucal e como o belting ele trabalha com essa ideia de projeção, a gente acaba utilizando ele bastante, né? O palato para cima para a execução do belting. O nosso palato ele tem outra função além de expandir o nosso trato bucal. Ele vai permitir ou não, olha que interessante, ele vai permitir ou não a subida do som para o nariz, tá? Então quem vai definir se o meu timbre é anasalado ou não, se eu vou ter um som mais no nariz ou não, é o meu próprio palato. Tá? Então, quando eu trabalho com essa ideia do palato, eu tenho muitos ajustes que ele é responsável, né? Expansão do trato bucal, né? É a permitida ou não do som subir para o nariz. E aí, uma técnica bem interessante para você saber se o seu som está anasalado ou não é essa aqui, ó. Quando o som tá no nariz, quando eu trabalho com essa ideia aqui em cima, ó. Para mim descobrir se o som é anasalado ou não, eu consigo descobrir isso fechando o nariz. Então, por exemplo, olha só, eu vou jogar todo o meu som pro nariz. Isso aqui não é nariz, isso aqui é entubamento, ó. Por quê? Quando eu fecho o nariz, o meu timbre não muda. Agora, eu vou jogar pro nariz, ó. Agora ele tá bem anasalado. Como é que eu sei disso? Quando eu fecho o meu nariz, o som muda, tá? Então, essa técnica de fechar o nariz... fica engraçado fazer isso com os alunos, até que no vídeo foi engraçado. Mas a ideia é você conseguir ter essa consciência de aonde o teu som tá indo, né? Então, se o teu som ele tá embaixo, ele tá entubado. Se o teu som tá em cima, ele tá anasalado, tá? E por que eu fiz isso? Porque os timbres dos dois são muito parecidos, né? Então a gente tem ali o exemplo do country americano, né? E algumas duplas sertanejas do Brasil que utilizam essa técnica do entubamento. E a gente tem também alguns cantores que utilizam o som no nariz. Por exemplo, nacional, que eu me lembro agora de primeiro, eu tenho o Luan Santana. Ele tem um timbre um pouquinho mais anasalado, tá? E pessoal, isso não é um defeito, isso é uma característica da voz, tá? Tanto que o Luan Santana, ele utiliza o timbre anasalado dele como uma forma comercial. Se ele para de cantar anasalado, ele deixa de ser o Luan Santana, né? Então a gente tem que ter essa noção também de que às vezes o timbre, ele é uma característica do cantor, né? No caso do Luan Santana, uma característica comercial, tá? Eu sei disso porque a minha fono já fez preparação vocal para ele, então ela comentou comigo sobre essa ideia do Luan Santana trabalhar com esse som nasal para uma questão mais comercial, tá? Quem mais utiliza som nasal? Flauzino, do Jota Quest, né? Ele tem essa característica mais anasalada, um pouco mais sutil, mas ainda é um som que fica bem no nariz, tá? É um som bem para cima, né? Quem mais? Internacional, a cantora LP, ela tem esse som bem anasalado, bem no nariz, né? Então a gente tem ali vários cantores, né, que trabalham com essa ideia do nariz, tá? Isso falando dos que eu me lembro, tá? Porque tem vários outros. Por exemplo, se a gente for pegar cantores latinos, né, principalmente cantores mexicanos, cantores argentinos, eles já vão ter isso de uma forma mais natural, porque a nossa língua, tanto o português como o espanhol, o castelhano, eles são derivados do latim. E o latim em si, ele é uma forma de fonação que utiliza muitos fonemas nasais, né? Então é uma língua que tem muito esse som no nariz, né? Tanto que se você for conversar com uma pessoa dos nossos países vizinhos, Argentina, Paraguai, a gente consegue perceber essa ideia do som no nariz, né? Então isso é uma característica também da própria fala, né? E a gente pega cantores que são dessa região e eles acabam tendo isso como uma coisa
bem natural, ok? Pessoal, dando continuidade então, vamos falar rapidamente da nossa língua e dos nossos lábios, tá? Que são dois componentes importantíssimos para o nosso sistema de ressonância. Bom, os lábios, eles são responsáveis, eles vão ser a nossa porta de saída do som, tá? Então vocês têm que pensar sempre o seguinte: quando você trabalha com lábios, você tem que trabalhar em conjunto com os dentes. Então não adianta eu abrir lábio e não abrir dente, ou não abrir ou abrir dente e não abrir lábio. Eles sempre tem que trabalhar ali numa sincronia, tá? Isso é bem importante. Então, o nosso lábio, os nossos lábios e os nossos dentes, eles vão ser responsáveis pela saída do som. Então, se eu preciso de projeção, eu preciso ter uma abertura maior. Se eu quero trabalhar qualidade de timbre, eu vou regular, tá? Então vai depender do resultado que eu quero. Como é que eu descubro como fazer determinado som? Testando. Não existe outra forma. Você precisa testar. Então vou cantar uma determinada música, vou fazer uma vez abrindo mais, uma vez abrindo menos, tá? E aí você vai regulando. Você precisa testar essa questão do quanto o lábio vai abrir, do quanto o dente vai abrir, tá? Não existe outra forma. É necessário testar. Na verdade, dentro da técnica vocal, é necessário se testar em tudo, né? Em todas as áreas que a gente vai trabalhar dentro da técnica vocal, é importantíssimo você se testar, você fazer interpretações de várias formas, porque somente assim a gente vai conseguir se descobrir, tá? Descobrir coisas novas, descobrir timbres novos. Então é sempre importante a gente trabalhar com essa ideia do fazer várias vezes e fazer várias vezes de formas diferentes, tá? Não diferente dos nossos lábios, a nossa língua também tem bastante importância, né? Por exemplo, quando você vai trabalhar com a língua mais para baixo, né, a gente vai ter uma expansão do trato bucal. Dependendo do que você for fazer, se a língua for mais para trás, você vai entubar, né? Então, a língua, ela também tem essa função, né, de expandir ou não o teu trato bucal, né? Então, com a soma da ideia do entubamento, que já é uma responsabilidade da língua também quando ela vai para trás, né? A gente tem ainda toda essa parte da fonação. A língua, ela é responsável pelos nossos fricativos. O que são os fricativos? É tudo aquilo que deriva das vogais. Então, por exemplo, a minha consoante T, ela é um fricativo da vogal E, né? Ou seja, são sons, né, de vogais que de certa forma são interrompidos pela língua e pelos lábios, né? Então a gente tem aí essa ideia dos fricativos, dessa parte da construção da fala, que também é responsabilidade da nossa língua. Ok, pessoal? Bom, esse foi o nosso sistema de ressonância, tá? Ele é extremamente importante para a desenvoltura do nosso canto, da nossa fala. E o mais importante, ele é um dos sistemas mais legais da gente trabalhar. Quando a gente trabalha o sistema de ressonância, as técnicas aplicadas a ele a gente costuma chamar de fonoarticulação, tá? Então, quando a gente fala sobre fonoarticulação, a gente já sabe que esse exercício ou que essa técnica está voltada para o sistema de ressonância. Certo, pessoal? Então, esse foi o nosso sistema de ressonância. Essa foi mais uma aula do método Voz Racional. Muito obrigado por você ter ficado comigo até o final do vídeo. Eu sou o professor Mylon Klitsky e eu te vejo na semana que vem, terça-feira, às 19h33, com mais uma super aula. Se você curtiu o nosso conteúdo, comente aqui embaixo, tire suas dúvidas. Durante a semana a gente vai estar respondendo todo mundo que ficou com dúvida. Compartilhe o nosso material e não esqueça de se inscrever em nosso canal. Siga também a gente nas nossas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. Eu sou o professor Mylon Klitsky. Essa foi mais uma aula do método Voz Racional. E lembre-se, a nossa voz é a nossa maior expressão. Te vejo semana que vem às 19h33 para mais uma super aula. Tchau, tchau!